Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao LeiraCast, o podcast do Leandro e da Maíra. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Participe ativamente desse episódio, deixando seu comentário aqui embaixo e também participando no chat, deixando sua pergunta, seu comentário, o que você está achando e, de repente, ideias, né, de próximos episódios que a gente pode fazer também. E também aponte seu celular para o QR Code na tela. Você vai conseguir navegar um pouco mais no nosso site, conhecer mais nossos empreendimentos, nossa livraria, nossos produtos. E vai ser um prazer ter você lá também. Uma boa noite. Eu sou a Maíra e hoje estou aqui com o meu digníssimo esposo. Olá, boa noite pessoal, como vocês estão? Bom, a Maíra não comentou, mas esse é o episódio número 5, né? A gente vai começar a contar a partir de agora para ficar um pouco mais motivador pra gente. Isso. E antes de começar o vídeo, já se inscreve aí no canal, deixe seu like, comente alguma coisa que você acha do conteúdo que a gente vai falar aqui e compartilhe com seus amigos, tudo bem? Bom, hoje estamos aqui para mais um episódio. Hoje estaremos com um autor de um livro chamado Vozes Mentais. Ele é engenheiro de produção, ele tem pós-engenharia e segurança do trabalho e também tem um MBA de engenharia de produção. Atualmente, ele trabalha como servidor público na Sabesp. Bom, estamos aqui com Cláudio Caljão. Boa noite. Bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos. Legal. É um prazer estar aqui, né? Agradeço o convite. Uhum. Foi muito legal quando eu descobri que vocês estavam fazendo o podcast, achei isso muito maneiro. Legal. Principalmente o nome, achei fantástico. LeiraCast, achei. Que bom, gostou? Eu já tinha comentado para vocês, né? Que eu achei muito legal o conceito do Mendels e o Leira, eu acho bacana isso. É isso aí. Uma coisa artística, né? Tentar Essa ler. pegada artística, né, Leandro? Sempre, né? Bom, vamos começar então, antes de chegar no cerne da história, que é o livro. Eu queria saber um pouco mais sobre as suas raízes, de onde você veio, porque imagina, né, para uma pessoa escrever um livro, e vocês vão entender que ele começou a escrever cedo, na minha concepção, tem que ter alguma coisa aí. Então, quem foi que influenciou você a escrever, ou você sempre gostou disso, desde pequeno? Como era esse estilo, assim? Então, minha família nunca foi uma família de leitores, né? Eu sou paranaense, então nasci em Curitiba, depois a gente sempre se mudou muito, sabe? Então, daí a gente foi para Arapoti, uma cidade bem pequena, depois voltou para Curitiba, depois voltamos para Arapoti, depois fomos para o sítio. Então a gente era meio nômade nesse sentido, sabe? Então, sempre fui mais quietinho, mais tranquilo, mas eu nunca gostei de português. Já começa aí a contradição, né? Como que pode alguém que escreveu um livro não gostar de português, né? Então, já começa aí meio estranho, né? Mas enfim. Mas você se achava uma pessoa que é criativa? Você era aqueles meninos que tinha, sei lá, amigo imaginário, alguma coisa desse tipo, quando era pequeno? Amigo imaginário, não. Nunca tive, mas também nunca gostei muito das brincadeiras tradicionais, tipo jogar bola, péssimo em bola, nunca joguei bola. Eu gostava muito de jogar xadrez, isso quando era um pouquinho mais velho, mas de criança mesmo era mais assistir desenho ou brincar. Eu gostava muito de explorar, principalmente quando morava no sítio, assim, saía explorar, procurar coisa, pedra, essas coisas, sabe? Talvez aí tivesse um fundo de criatividade, né, escondido aí, né, mas, enfim. E daí fui pro sítio, e morando no sítio foi onde eu tive a minha primeira experiência com livros, digamos assim. Eu devia ter o quê? Uns 11 anos, né? Não lembro exatamente o que me levou a querer ler um livro. Eu lembro que minha irmã, eu tinha um quarto, eu e meu irmão, tinha minha irmã que dormia num quarto separado e ela tinha alguns livros lá. Não sei se em algum dia eu resolvi fuçar as coisas dela, sei lá, tava lá olhando e achei um livro. O livro era Os Miseráveis, de Victor Hugo. O cara já começou com Não, uma pois coisa básica, né? E daí eu peguei o livro assim, vou ver, né, o que dá, né, o que é esse negócio de ler, Sim. né, e comecei a ler. E por que pareça, né, por sorte peguei um livro que, na minha opinião, é um dos meus preferidos ainda até hoje, Eu achei legal. né, e foi, entendeu, acho que eu li muito rápido, não deu uma semana eu tinha lido, né, e achei fantástico, aquilo me impressionou muito, sabe, gostei muito, assim, a sensação imersiva que o livro traz, sabe, então eu nunca tinha experimentado aquilo, né, só, enfim, nos desenhos e tal, mas, né, era algo totalmente diferente. Isso me encantou de alguma forma. Talvez lá pra frente, quando eu fui escrever o livro, isso tenha me sei lá, trazido essa paixão, né? Sim. Mas esse foi o meu primeiro livro. Depois, já, né, seguindo aí na trajetória, a gente voltou para Arapoti
que era a cidade onde eu fiz o ensino médio. E foi então que eu comecei a escrever o livro. Mas foi no segundo ano do ensino médio. E depois desse que você leu, né? Tiveram muitos outros, você parou nesse, como é que foi? Eu Depois você parei começou a ler nesse, muito? eu acho. Eu parei nesse porque isso é o que estava o quê? Na sexta, sétima série, nesse primeiro livro. Então, sei lá, não sei se não tinha muitos livros disponíveis. Até tinha a biblioteca da escola, assim, mas a vida seguiu, enfim, né? Não me lembro nada que tenha me marcado. Se li, foi só o que a escola pedia, alguma coisa assim. Entendi. Depois, quando eu voltei para Arapoti, que daí eu conheci meu amigo chamado Erickson, e daí juntos a gente ia na biblioteca pegar livro para ler. Ele motivou você ou foi uma coisa de parceria? Eu acho que foi coisa de parceria, tipo, vamos ler, sabe? Tá. E daí a gente ia na biblioteca, pegava livro. Mas tem algum gênero específico ou era aleatório? Era literatura? Os livros que a gente pegava acabavam sendo gêneros aleatórios, que geralmente, como a gente tinha preguiça de ir na biblioteca sempre, a gente pegava, eu não lembro agora como que era o nome das coleções, mas eram geralmente uns livros que traziam ali, tipo, 4 ou 5 livros no mesmo livro, sabe? Tipo, um compêndio. Coletânea, uma coisa assim. Isso, tinha um nome específico. Como eu falei, minha memória é horrível. Não lembro agora, vou falar pra vocês. Mas daí, geralmente, ele tinha uns 4 ou 5 livros juntos, né? Uma coletânea, enfim. E ali os gêneros eram diversos, né? Ah, legal. Com a minha memória horrível também, não vou dizer ali quais são, assim, especificamente esses livros, mas foi a época, assim, que eu mais li antes de começar a escrever, sabe? E os gêneros eram diversos, era geralmente mais romance, mas eu nunca gostei muito mais daquele romance romântico, assim, bem meloso, melodramático, mas era mais tipo eu gosto muito de aventura, na questão de filmes, né? Uma história que você possa entrar no meio, assim, imaginar a situação, tipo isso. Eu sempre me atraiu aquilo que não é real, assim, o que foge um pouco da vida natural, sabe? Eu tenho isso, fantasia, uma coisa, ou sei lá, tecnologias, assim, futuristas, sabe? Ou futuro distópicos, essas coisas, sabe? Porque, assim, eu acho que a vida já é a vida, entendeu? Então, quando eu entro nessas coisas, eu quero ter uma experiência, assim, diferente, sabe? Então, esse é o meu gênero preferido. Algo que me transporte para outro mundo, sabe? Algo assim. Falando nisso, assim, em relação ao gênero, qual foi o último livro que você leu O último livro que eu li... atualmente? Eu vou levar na minha memória. Deixa eu pensar. Memória? Gente, a esposa dele tá aqui. Não, o último livro que eu li E foi... ela ajuda essas coisas de memória. eu tenho meu cunhado, marido da esposa da minha marido da irmã da minha esposa, ele é escritor. Então, o último livro que eu li foi o livro dele, que era o... Você lembra qual foi o último? Acho que era um jeito de recomeçar, Felipe Salomão. Vai estar aqui na descrição também o livro dele. Foi esse. Inclusive, o livro dele a gente vai deixar aqui também, né? Isso. Tem na Amazon, inclusive. Muito chique, viu? Muito chique na Amazon, é top. Mas legal. O que você falou sobre em relação a você não gostar muito de livros meio mais... Como é que eu vou falar? Pé no chão, assim, mais reais. Você gosta de coisa mais abstrata, fantasia e tal. E aí, hoje em dia, a gente vê muito pessoal falando sobre livros, por exemplo, de autoajuda. Ou livros esse eu gosto. Amo um livro de autoajuda. Um livro que eu amo de autoajuda chama O Ciclo da Infelicidade. Não sei se vocês já ouviram falar. Comprei na Casa Publicadora. Não lembro agora o nome da escritora, mas chama O Ciclo da Infelicidade. Um livro fantástico. Então você gosta mesmo de Gosto mais muito. desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal, autoajuda, sabe? Até na igreja, assim, eu amo as pregações, assim, que trazem questões comportamentais, sabe? Então, amo autoajuda, sabe? Inclusive, esse livro, Ciclo da Infelicidade, me inspirou para o Ciclo da Infelicidade. Ele faz um paralelo ali entre infelicidade, sabe? Porque ele traz para vocês ali o ciclo da infelicidade, mas também traz o ciclo da felicidade, né? Como você contrapor a infelicidade com um ciclo melhor, sabe? E isso me inspirou a fazer uma pregação. Acho que no meu canal também tem um vídeo dessa pregação resumida, porque realmente é algo que eu recomendo, um livro fantástico. E tem a pregação, né? Só que essa não tá gravada. Não tá gravada? Não. Mas o canal dele também estará aqui na descrição. Sigam lá. Legal. E depois desse livro?
Você se interessou em fazer mais alguma coisa? Tem algum projeto que está em andamento? Tenho um monte de projeto, assim, de ideias, assim, ideia que não falta, né? É. De livros começados, eu acho que deve ter uns 5 aí pra mais, Poxa, que legal. né? Mas A gente já pode revelar o nome do meu livro aqui, Pode, que daí a gente já fala dos outros. Isso aí já tá à venda. Pra que câmera aponta aqui? Daquela lá. Vozes Mentais. Sobre o que? Inclusive, esse aqui eu trouxe de presente pra você. Ah, que legal. Gente, olha, aqui a minha câmera. Resenha lá no nosso perfil de resenha de livros. Então vamos lá também ver. Ai, obrigada! Primeiro presente que eu ganhei no podcast. Quem vier aqui traga presente pra mim igual a ele. Pontos positivos. Bom, então, Aí fala um pouquinho pro pessoal sobre o que é o livro. esse foi o meu primeiro livro. É o único que eu terminei até hoje. Legal. Como a gente estava conversando, né, eu comecei ele escrever ele no ensino médio. Então, nessa mesma vibe, eu e meu amigo, a gente ia na biblioteca, pegava livros, e como que tudo isso começou. Inclusive, empresta aqui, por favor. Aqui eu faço uma dedicação para minha professora de português. O nome dela é Rejane Yuzawa. Infelizmente, eu não tive o prazer de conseguir encontrar ela, sabe? Depois que eu escrevi, eu pensei, não, preciso encontrar essa professora, porque, né, Ela te inspirou. ela precisava saber, eu gostaria que ela soubesse que ela me trouxe nesse mundo, sabe? Sim. Porque, como eu falei, eu não gostava de português, sabe? Hoje em dia eu gosto, hoje em dia eu percebo que é algo que eu acho bacana, sabe? Até como, né, você falou, fiz concurso público e tal, então, a partir do momento que eu comecei a estudar pro concurso, eu percebi que era uma coisa que eu achava legal, assim, sabe? Antes eu achava que eu não sabia, não entendia nada de regra de português, sabe? Eu achava uma doideira, mas depois aquilo foi parecendo tão simples, sabe? É por conta do período da escola, geralmente a pessoa tende a achar uma Na coisa escola eu meio achava chata. horrível. Não que eu fosse um aluno ruim, eu sempre ia bem nas matérias, mas não era algo que me atraía. Mas essa professora, ela foi uma professora fantástica, que sempre inspirou muito, né? Sempre puxou a gente para as coisas que ela ensinava e tal, e teve um dia que ela pediu como uma tarefa normal, né, pra gente escrever. Ela estava ensinando sobre os gêneros literários, né, e ela pediu pra gente fazer um texto que trouxesse sobre o realismo, né, nem é o que eu gosto, né, a gente falou, eu gosto de coisas mirabolantes e tal, né, mas a proposta era essa, tinha que escrever o realismo, né, e daí nessa eu pensei, vou escrever, né, e escrevi. Na época foi o quê? Umas 10 páginas mais ou menos. Mas enquanto lá todo mundo fazendo uma redaçãozinha de uma página, eu lá apresentei, né, um texto de 10 páginas. E ela, assim, achou fantástico, sabe? Ela achou, tipo assim, já queria mostrar para todos os professores, sabe? Já queria até publicar, inclusive, acabou acho que não dando em nada, sabe? Mas ela queria fazer um compêndio de contos e queria mandar o meu conto, né, para ser publicado. E se você tinha 16 anos, é isso? Quantos anos você Era o fez esse segundo trabalho? ano, 15 para 16 mais ou menos. 15 para 16 anos. É. E deixa eu só falar uma coisa assim, que veio na minha cabeça. Com 15, 16 anos, os meninos estão em outra fase, né? Tipo assim, os meninos, né? 16 anos, né, os hormônios aflorados, estão pensando em terminar a faculdade, pensando em terminar o ensino médio, pensando na faculdade, pensando em namorada e tudo mais. E você tava... Como foi isso? Você sempre ficou focado mais em livro, em estudo? Você era tipo nerd da sala? Como era esse perfil seu, assim, né? Eu era o nerd da sala, só que não, acho que quebrava um pouco daquele paradigma do nerd. Apesar de eu ser tímido até hoje, sempre fui tímido, nunca fui de fazer bagunça, então da sala acabava sendo os que tiravam a melhor nota. Meu amigo também era, né? Então eu ficava lá, eu e meus amigos, fazendo aquela baderna. Né? Entendi. Já era diferente, Mas né? dava pra dizer que tinha uma vida social, a gente saía, jogava bola, apesar de eu ser ruim, sei lá, ia nas lan house da vida. Me identifico. Eita, lan house. Tinha lá, à medida do possível, Quem uma nunca? namoradinha ou outra que surgia, né? Enfim. Acho que Mas- dava pra consolidar bem, não era aquele nerdão raiz, era um equilíbrio ali. Legal. Mas só que um pouquinho mais pro nerd, né? Entendi. Se fosse equilibrado, tava melhor. Entendi. Mas tava mais pro nerd. Entendi. E daí ela motivou muito, assim, até ver esse ímpeto, assim, do quanto ela gostou, me mostrou que era algo que eu tinha capacidade de fazer, sabe? Um paralelo interessante, né, que eu já trazendo essa questão da autoajuda também, muitas vezes a gente deixa de fazer algumas coisas por acreditar que a gente não é capaz ou que a gente não vai conseguir. E isso também se aplica na minha vida na questão de desenho. Não que eu desenhe maravilhosamente bem, que eu seja um artista hoje em dia, mas quando eu era pequeno eu sempre acreditava que eu não sabia desenhar.
via meus amigos desenhando, eu achava, nossa, que incrível, que legal, não sei o que tem. Até o dia que eu decidi tentar desenhar. Eu, quer saber? Vou tentar desenhar. E rolou, sabe? Fluiu muito legal, sabe? O desenho ficou até bacana. Fiz, assim, caderninho de desenho, sabe? E hoje em dia eu desenho, acho que razoavelmente bem, né? Acho que dá pra dizer que eu sei desenhar. Mas era um paradigma na minha vida, sabe? Tipo, não sei desenhar, não sei escrever, não gosto de português, sabe? Mas eu acho que a partir do momento que você quer e você se dispõe a tentar coisas novas, né? Você acaba descobrindo novos talentos, né? De repente, eu acho isso bacana. No caso você é bom em criar desenhos do nada ou ser bom em copiar desenhos? Copiar desenhos. Não tenho também, tanto essa criatividade. A gente também copiar, A gente também. porque criar uma coisa... Reprodução. Eu pegava, lembra dos chicletinhos que tinham os desenhos? Figurinhas. Daí eu gostava de pegar aquelas figurinhas pequenas, deixar grandona, sabe? Legal. Mas sempre tinha que ter aquela referência, eu estar olhando e reproduzindo em outro tamanho, enfim. Nunca de cabeça, péssimo. Tipo, se vou desenhar aqui um personagem de desenho, não vai sair nada. Mas se eu olhar pra ela, vai sair exatamente igual, sabe? Pra criar do zero, assim, uma coisa aleatória... Não rola. Mas até, já que você tem essa habilidade, dá pra você treinar um pouquinho no livro, poderia ter umas figurinhas também. Eu que fiz a capa. Que legal. Eu que criei a capa. Então, Caramba. é digital, mas não deixa de ser uma arte. Foi do zero. Que legal. Olha, esse detalhe é uma coisa que dá valor pro livro, né? Você fazer uma coisa, você mesmo fazer o desenho e tal. E dá um medo, tipo, eu terminei o livro e deu, nossa, e agora? O que eu vou fazer com essa capa, sabe? Mas também é uma coisa que massa, sempre gostei de fazer, embora não tenha o menor domínio de nenhuma tecnologia de edição, sabe? Entendi. Mas rolou. Mas voltando à ideia, A professora. a professora, eu posso ler aqui a dedicação? Eu Pode. acho que é legal. Deve. Vai ser até legal para relembrar, né? Fazer um tempo que eu escrevi. Dedico este livro à minha professora Regiane Yuzawa, do ensino médio, pelo seu amor pela literatura e por ter transmitido parte desse carinho aos seus alunos. Seu apoio e motivação me introduziram no universo mágico da leitura e escrita. Poxa, que legal. Se alguém que conheça a Regiane, E você não conseguiu mesmo? passe pra ela. Não consegui. Até tentei, tipo, ir na escola, ver se ela ainda dava aula, sabe? Mas não... Ou procurar nas redes sociais. Procurou? Até achei, mas eu acho que talvez... Sabe, quando a pessoa cria rede social e não mexe, alguma coisa assim, só sei que não rolou. Mas eu queria até dar um exemplar para ela, né? Mas... Vamos stalkear ela, então, nas redes sociais. Se alguém conhecer, professora, deixa aqui no comentário Regiane, né? o endereço dela, o telefone, que a gente entra em contato. Um arroba, um e-mail. E-mail já ajuda, né? Uma rua é mais fácil, né? Mas eu não sei, ela já é mais velha, né? Às vezes ela não tem, né? Ela já é bem mais velha. Na época ela já deveria ter uns 45 anos hoje em dia, né? Mas pode ser uma tia do Zap, né? Pode ser que não. Nossa, seria legal, seria muito legal ver isso acontecendo, assim. Daí ela tentou publicar esse meu texto do realismo, leu pra sala inteira, passei maior vergonha, mas ao mesmo tempo, sabe, quando você tá com aquela vergonha, mas você quer mostrar porque você tá orgulhoso do que você fez, né? Então ela leu, assim, achei fantástico. E daí, esse mesmo texto, daí já nessa mesma vibe eu... ficou legal, vou aumentar, sabe? Tanto que daí, tipo, peguei e daí fiz uma continuação, sabe? Forcei um pouco ali o roteiro pra continuar. Eu sei que daí, como era realismo, não sei se você lembra, Ana, mas todo mundo morre, entendeu? Porque era um dos conceitos que ela estava ensinando pra gente. Tá. Que no realismo, geralmente, tem uma tragédia ali envolvida, porque a vida em si é trágica, né? Muitas vezes, né? Só sei que é muito trágico. E inclusive esse texto que eu fiz hoje em dia é um dos meus projetos, porque, né, ele era um textinho ali de 10 linhas, né? Então basicamente era quase um roteiro de um potencial de um livro, né? Então hoje em dia ele é um, né, dos meus projetos que eu estou escrevendo, chama a gente nem falou ainda da história desse, já estamos falando da história dos outros, Não, né? mas qual é o nome? Chama Precipitação, o nome da história. Conta a história de uma família, né, um casal que estava vivendo a vida até que o homem põe na cabeça que a esposa estava traindo ele. Só tragédia, parece que eu tenho algum probleminha, né? É complicado essas coisas pra mim, porque se eu vou assistir filme, uma adenda aí, eu vou assistir de suspense. Se não tiver alguém que morre no final, eu já não quero nem assistir. Eu acho muito triste. Você quer que morra no final? Alguma doença não acontece, alguma coisa. Tipo, se não tiver alguma coisinha então você vai gostar desse meu livro quando sair. Só sei que daí o marido acredita que a esposa está traindo e por essa desconfiança ele mata o próprio filho, assim, tipo, num momento de insanidade. Olha a loucura, né? Tipo, meio que para se vingar da esposa, sabe?
E no fim eles se separam, mas daí ele descobre que na verdade o que ele achou que era uma traição era o irmão dela saindo da cadeia, entendeu? Então o homem com quem ela estava relacionando era um segredo do passado de um irmão que estava preso, sabe? E no fim só sei que esse homem surta de certa maneira que daí mata todo mundo, sabe? Esse era assim o mote da história. Claro que hoje em dia eu tô trabalhando, desenvolvendo mais os personagens e tal, sabe? Pra se tornar de fato um livro. Espero que um dia ele saia. Mas se um dia ele sair, dá pra considerar que é o meu primeiro livro. Eu vou comprar. Você não falou ainda desse aqui, mas isso aí já dá pra ver até filme pela história. Assim, Documentário, drama, um pouco drama. Até um documentário, assim, uma coisa... Mais real, né? Mas é bem E daí legal, eu introduzi o livro com esse homem, não lembro nem o nome dele, mas ele tá tipo numa ponte ali, meio que beirando o suicídio, sabe? Então eu introduzo o livro com ele ali refletindo sobre a vida, tal, decepcionado, na beira do suicídio, e nessa primeira etapa que eu tinha escrito, acabava com ele ali na ponte de volta. Então eu começava com ele na ponte, contava toda a história, e voltava pro início de ele na ponte se suicidando. A primeira etapa. Depois, como eu disse, ele tem uma estendida, ele vai pro hospício e tal, volta, se vinga, sabe? Sabe aqueles filmes que a pessoa vai pro hospício, volta, se vinga de todo mundo? É tipo isso, sabe? Que legal. Daí no finalzinho da história, eu falei assim, como é que era? Quando a loucura... Era uma fase que eu achava assim que era de impacto, sabe? Quando a loucura toma conta do ser humano, todos acabam mortos, sabe? Tipo uma coisa assim, não lembro exatamente as palavras, mas eu lembro que eu gostava muito, sabe? Caramba, que massa. E ele fala com uma paixão do negócio. Já que tem a história toda na cabeça, né? Mas começou a escrever, tá encaminhando. Tá encaminhando. Já temos mas ele tá curtindo, não, tá curtíssimo esse. Inclusive, infelizmente, não é uma das prioridades dos meus projetos, né? Até porque eu acho que justamente por ser realismo e tal, eu tenho mais dificuldade em escrever ele, sabe? E como é que você faz pra, tipo, na sua cabeça, separar cada história? Você falou que tem vários projetos. Como é que faz pra separar isso? Tipo, aqui é o realismo desse cara, depois assim... Como é que você faz? Eu acho que eu tenho até uma falha. Eu imagino que os outros escritores não sejam como eu, que geralmente tem um projeto ali, de um escopo ali, de começo, meio e fim. Tipo, começa a história meio que sabendo pra onde vai, né? Nesse eu teria, por causa desse resumo que eu escrevi no ensino médio, então eu sei pra onde vai a história, né? Mas qualquer outro projeto meu, eu não faço a menor ideia de onde vai dar, entendeu? Então, tipo, a coisa vai acontecendo. Tipo, vocês assistem um episódio de série, cada vez que eu sento pra escrever, sabe, só Deus sabe pra onde vai meus personagens, sabe? Série que muda realmente. Com esse livro foi exatamente isso, né? A gente não comentou ainda, mas eu comecei no ensino médio, então lá pelos 15, 16 anos, fui terminar agora, 2019. Porque, tipo, foi ao longo aí da minha vida. De vez em quando eu cansava, não escrevia mais, passava meses e meses sem escrever, dava um bloqueio criativo, né? Não sei, todo mundo que escreve deve enfrentar esses bloqueios criativos. E agora, o que eu faço, né? Pra onde, até por não ter um roteiro ali do que eu quero que aconteça com os personagens, né? Então, tem essa dificuldade de, às vezes, não saber exatamente... Só que eu acho interessante, já até ouvi alguns escritores falando... que o personagem em si, ele pede algumas coisas, né? Quando você está escrevendo, o próprio personagem te induz, né? Como se fosse a vida acontecendo, né? Sim. Ele te induz para um desfecho. Ele pede Ele pede certas alguma coisas. Coisa. Exato. O personagem pedisse Exatamente. Então, eu acho legal isso, sabe? Até assim, não entendo muito de gêneros literários, até por ser, mesmo sendo escritor. Acho que novela diz muito isso, né? O gênero novela, você não sabe exatamente o que vai acontecer. Falando sobre o tema agora, que é vozes mentais. Fala o resumo, porque a pessoa tem que comprar, né? Tem que pegar aqui no link. O resumo é um menino que desde pequeno descobre que pode ouvir a mente das pessoas. Esse é o grande plot, embora... eu foco mais também nas relações, sabe? No fim das contas, ali aqui até tem 2 personagens aqui na capa, que é o pai e o filho. Então, trata bastante da relação pai e filho, sabe? Não vou dar spoilers aqui, enfim. Mas uma coisa interessante que aconteceu quando eu estava escrevendo esse livro, até comentei com vocês um pouquinho, meio por cima, eu escrevi então no computador que a gente tinha lá em casa e tal. E uma vez meu pai chegou, fuçando assim, achou lá o arquivo em Word do que eu estava escrevendo e começou a ler. E como é um livro em primeira pessoa, ele achou que era um diário, sabe?
E tipo, o Tom, né, que é o personagem principal desse livro, ele, por consequência da descoberta desse talento e tal, ele sempre foi muito retraído, sempre ali estava com medo das pessoas, tal, meio afastado, e tinha medo, assim, de falar em público, sabe? De estar, assim, no meio das pessoas. E daí meu pai achou que era eu, sabe? Ele, nossa, Cláudio, não acredito que você passa por isso na escola. Por que você não contou pra mim antes, sabe? De todo esse sofrimento, sabe? Porque eu começo o livro trazendo todo o sofrimento que essa habilidade trouxe pro Tom, sabe? E meu pai achou que era eu, sabe? E não só meu pai, mas todos os meus familiares, tal, quem me deu feedback de ter lido o livro, falou, Cláudio, é você, não é possível que você não tenha projetado alguma coisa aqui, sabe? Porque, não sei, enfim. Você se identifica com o personagem? Não, pior que não, eu sempre gostei de falar em público, sabe? Nunca tive nada de dificuldade, embora como nerd, né, quase raiz, tenha sofrido alguns bullying, mas não me vejo, sabe? Mas seu pai não sabia que você escrevia, ou não sabia que você já tinha desejo de escrever alguma coisa? Não sabia. Era uma coisa mais... Ninguém sabia, na verdade. Era só seu, era um segredo quase. Não como segredo, mas também não seria contando, sabe? Entendi. Até, assim, eu tinha esse meu amigo, ele escrevia também, ele tinha várias histórias que ele começou, não terminou ainda nenhuma até hoje, né? Mas daí a gente ficava até meio competindo, assim, então eu escrevia um pouco, ele escrevia, daí eu li o dele, ele lia o meu, sabe? Daí ficava um criticando o outro, sabe? Poxa, que legal. E, então, esse livro aí, você pensa em dar continuidade a ele, ou, tipo, ele é volume único mesmo? Não, esse é volume único, a história acaba bem... Acaba fechadinha, não penso em dar, né? Até teria potencial, né? Porque, sei lá, assim, ouvir pensamentos é algo que me encanta, né? Então foge, como eu falei pra vocês, foge um pouco daquela realidade, né? Acaba sendo um estigma que todo ser humano, né? Que será que estão pensando de mim e tal, né? Então, né? Mas eu acho que esse não vai ter sequência. Se você pudesse ter um superpoder, seria ouvir mentes? Seria um deles. Você vai escolher um? Eu acho, acho que sim. É? Assim, seria bem bacana. Legal isso. A gente pensa em X-Men, né? Então. A gente sempre projeta, A né? Jean Grey, Charles Eu Xavier. sempre pensava em ser daquela que muda, que vira qualquer pessoa. A mística. A mística. Eu acho o dela, pra mim, é o melhor. É a mística. Legal. Sim. E você, Nando? Wolverine. Wolverine? Só Sem graça. mata. Que Sem graça, né? Pelo menos regenera, né? Legal. E me fala uma coisa, você falou que teve esse projeto com o professor, esse texto, e esse texto provavelmente vai virar um outro livro, mas aí com que idade você começou a escrever esse mesmo? Foi nessa mesma fase? Foi na mesma fase. Teve até mais um... Esse não vai virar história, eu acho, tá? Mas depois que daí mudou o ano, até veio uma outra professora, essa não marcou tanto, não ia mostrar nada pra ela, mas também pediu pra gente escrever um texto e já nessa vibe, vai escrever alguma coisa bem legal aqui também, né? Só sei que daí eu escrevi um livro de terror daí. Olha só, olha, né, diferente, né? Mudando aí entre os gêneros. Um livro de terror, mas esse, assim, gostei do resultado, mas nada que eu vou trazer pra frente, até porque hoje em dia eu nem curto mais essas coisas, sabe? Mas na época eu assistia muito filme de terror, então até por alguma influência, né, escrevi. E voltando, tipo, você baseou assim o personagem, ele tem um poder, mas baseado em alguma série, algum filme, algum desenho que você gostava, tipo X-Men mesmo, alguma coisa assim? Ou... Não, eu sempre gostei muito de X-Men, inclusive é a minha turminha preferida aí de super-heróis, X-Men. Mas acho que não mesmo. Tipo, só gostou mesmo, né? Se identificou com... E depois que você escreveu isso, ensino médio e tal, até esse momento, digamos agora, que você está atualmente, você é aquela pessoa que tem média de livro, que lê um monte de livro por ano, Já tentei. que faz aquilo tudo e tem uma biblioteca gigante em casa, aquela galera assim, ou não? Você tem o seu estilo diferente? Não, já tentei fazer esse, eu acho fantástico quem faz, eu acho que, assim, é possível fazer, tipo, um livro por semana, sabe? Acho bastante legal. Mas nunca consegui ter a rotina, assim, pra fazer, sabe? Eu queria, no que dependesse de mim eu leria. Mas a rotina acaba sugando, enfim, né? Entendi. Não sou um leitor tão assíduo quanto gostaria, sabe? E que livro você acha que tipo, assim, é o preferido seu? De todos que você já leu até agora, assim, qual mais marcante? Seria o primeiro lá que você leu? O primeiro.
O primeiro foi inesquecível e um que eu chorei demais e se eu começar a pensar eu vou chorar. Pega ele aqui, eu quero ver. Meu Pé de Laranja Lima. Esse É sobre o que esse livro? É sobre o quê? é um menininho que eu considero triste e tal, que dele tem um amiguinho lá que é o Pé de Laranja Lima, mas tipo, a vida dele é tão trágica, Entendi. né? Então traz ali as mazelas do ser humano e daí na vida triste que ele já leva lá, não lembro agora se é sertão, tá? Mas é tipo um lugar sempre um menininho muito pobre e tal. E daí tem eu vou falar barão, mas não é bem o barão, mas era alguém rico ali na época e tal. Que daí é muito simpático com ele, daí no fim esse barão morre, só de pensar assim já dá vontade de chorar, sabe? Porque, mano, a hora que, tipo, a única coisa que o menino tem, sabe, daí perde, dá vontade de chorar. Vamos parar. Mas assim, recomendo. É igual. Meu Pé de Laranja Lima. Legal, não vou comprar. Quero ver isso aí. Você quer fazer o Leandro chorar, você fala sobre morte de super-herói. Tipo, ele morreu. Às vezes eu sinto um nozinho aqui quando o Homem de Ferro morre, quando eu lembro que ele morreu. Eu acho que é da pessoa assim, um pouco mais introspectiva, mais sensível. Talvez a coisa da criatividade, eu acho que tem a ver com isso. Acho que sim. Vai ser muito nostálgico, eu sou muito nostálgico. Nossa, nostálgico. Que legal. Falando em chorar, agora só que filme, um filme que me faz chorar. Eu já tinha chorado sozinho, daí eu falei, Ana, chamei minha esposa pra assistir também, e chorei, e vou chorar quantas vezes eu assisti. Sim. Viva, a Vida é uma Festa, já assisti? Acho que é da Pixar. Eu já ouvi falar desse título, mas acho que não. Eu acho que não também. É de um menininho, é mais orientado no México, daí das tradições mexicanas, acho que é México. Lá do pessoal que morre, daí vai pra uma outra encarnação, daí eles aparecem feito ossinhos, sabe? Eu acho que eu já uns ossinhos. Você tem na... E daí as pessoas precisam lembrar desses mortos pra eles continuarem nesse outro mundo, sabe? Daí lá ele encontra acho que é o pai dele, se eu não me engano, e daí estão quase esquecendo do pai dele, e o pai dele vai sumir pra sempre, sabe? Daí lá no finalzinho tem... Muito legal. Muito colocar bacana. na tela esse filme pra todo mundo chorar agora. Choraria quantas vezes eu assisti. Que legal. Muito bom. Inclusive, né, eu nem sei se é bom, enfim, não é propaganda dizendo que meu livro é bom, mas talvez eu tenha uma facilidade tanta em imersão, né, uma história sobre o livro interessante, de imergir e entrar nas histórias quando eu assisto, quando eu estou envolvido, enfim. Logo no final aqui, né, o personagem passa por uma dificuldade assim muito grande, que quando eu estava escrevendo, eu imergi tanto no que ele estava passando, que eu senti fisicamente aquilo que ele estava passando. Senti enjoos, tipo, veio assim, sabe? Eu gorfei assim de enjoo escrevendo esse livro, de tanto que eu imergi, sabe? Não sei se eu consegui reproduzir isso em papel, mas pelo menos enquanto eu estava escrevendo ali, a imersão foi tão grande que isso... Sentiu. Né? Porque o poder da mente, né? A mente não sabe separar o que é real do que é fictício, né? Então, no momento ali acabou emergindo de uma forma que aconteceu. Achei bastante interessante essa experiência, sabe? Muito, muito incrível isso aí. É um poder de concentração, de empatia com o personagem. É tipo um negócio muito forte. Coisa profunda. Dá pra ver que ele é sensitivo, que acho que deve ser que nem eu. Meu Deus, espero que esse filme agora do Flash ele não morra, senão vocês vão chorar. Tem o filme dos Guardiões da Galáxia que minha esposa não quer assistir porque o Guaxinim lá vai sofrer, então... tipo assim, dá pra ver que você tem uma inclinação fortíssima pra escrita. E aí, depois de terminar o ensino médio, foi pra área de escrita, foi pra área de humanas. Como é que funcionou agora? Então, eu queria ser engenheiro de computação, nada a ver, né? De certa forma ali é exatas e tal, virei engenheiro de produção, né? Exatas também, então fugiu bem dessa área, né? Acabou até me distanciando. Queria ser professor de matemática, teve um tempo, né? Mudou um pouquinho. Porque como eu falei, como eu não era uma matéria que eu gostava, eu fui descobrir que eu gostava, embora mesmo escrevendo, tipo, eu escrevi no ensino médio, não gostava de português, né? Fui gostar agora aqui pra frente, então eu era mais das exatas, física, matemática, né? Então... Um cara das exatas que gosta de escrever. Que coisa mais peculiar, né?
Muito, muito peculiar. E quem sabe um dia esse cara das exatas pode viver apenas da Da escrita. Pode Porque ser. com vários projetos que você Tem muito tem, projeto, tem muito potencial. tem potencial. Eu só queria reduzir um pouquinho mais o tempo de produção, porque isso aqui é misericórdia, né? Todo esse tempo. Mas eu tenho um projeto agora que esse, na verdade, já era para ter saído, mas né, também a vida sugou e tal. Aham. Quando eu era jovem também, e como eu gostava de computador e tal, eu fiz um joguinho. Não lembro o nome do programinha, mas era um programinha que fazia um jogo, que dava as ferramentas para fazer um joguinho em 2D, 2 dimensões, sabe? Tipo Super Mario World, assim. Não lembro agora o nome do programa. Mas daí eu criei um personagem, como eu já escrevia e tal, então criei um personagem que se chamava Shadow, Sombra, né? Em inglês. E a Lenda de Fogo, esse era o nome do jogo, Shadow e a Lenda de Fogo. The Legend of Fire. Pra ficar chique. Aqui, na verdade, até inclusive era esse eu e meu amigo e eu, a gente sempre colocava uns nomes meio americanizados, assim, pra ficar chique, sabe? Hoje em dia já corrigi, inclusive deixei aqui com nomes mais brasileiros, tá? Pra valorizar a nossa cultura, né? Mas na época a gente tava influenciado sobre nomes americanos, tal. Mas o nome Shadow vai manter, o nome do livro vai ser Shadow, enfim. Mas daí criei esse joguinho. Tinha algumas fases e tal, e dentro ali tinha uma história. Ficou por ali, daí o joguinho se perdeu, né? Nem tenho mais ele hoje. É uma das dores assim, que eu carrego na vida, sabe? Porque é uma das minhas criações que eu queria ter, de querer poder ver, sabe? Pelo menos. E se perdeu, enfim. Aham. Como se perdeu, eu não podia dar continuidade, nem melhorar ele, nem nada disso. Vou transformar num livro. Né? Quem sabe eu até conseguir se expandir, deixar, né, a história mais interessante. E esse é o meu principal projeto. Então, se o próximo livro que eu lançar, com certeza vai ser esse. Já tem história para criar o jogo em seguida. Já tem um joguinho. E já tem um background também, que tinha as fazinhas, tinha tudo, né? Poxa, legal. Conta. Muito bom. Daqui a pouco o Leandro vai fazer esse jogo pra você. Vamos fazer uma parceria. Mas esse é muito mais viajado. Esse é totalmente o quê? Fictício, digamos assim. Conta a história de um menino, né, da vida real, que estava dormindo. É tipo um filme mesmo de aventura, né? Que ele estava dormindo e daí de repente ele recebe um raio e vai para esse mundo que até então, pelo menos até o momento, eu considero tipo como se fosse o mundo dos sonhos, sabe? Só que lá como se o mundo dos sonhos fosse de alguma forma real, sabe? Só que nesse novo mundo totalmente desconhecido, tal, totalmente diferente do nosso, ele não tem aparência humana, ele é uma caveira. Mas na verdade, né, na época é porque dentro das ferramentas do joguinho, a caveirinha lá era o mais legalzinho, então o personagem virou uma caveira, então eu adaptei a história para ser dessa forma. Né? Acabei gostando, né? E daí ele precisa então ajudar o povo aí desse mundo dos sonhos e a história vai se decorrer, mas esse já tá indo na metade, então esse sim tá indo para frente. Embora já faça um tempo aí que eu não escreva, que eu não pegue para dar continuidade. Mas ele já tá uns 50% produzido. Tá? Eu achei que legal. Nossa. E como é que funciona em relação à sua rotina, assim? Porque já que você tem um trabalho fixo, né? Um horário fixo, que hora você escreve? Como é que você consegue arranjar tempo para escrever? Geralmente eu tento reservar. Eu nunca consigo, assim, pegar horas e horas a fio escrevendo, sabe? Nunca, nem esse aqui. E imagino que talvez eu nunca consiga fazer, sabe? Eu consigo escrever no máximo aí uma página, assim, por vez que eu pego. Se eu pegar hoje, eu vou escrever uma página, uma lauda, não é uma página, uma lauda, na verdade. Né? Assim, consigo produzir pouquíssimo sequencialmente, sabe? Entendi. E era assim, eu lembro que até algum tempo atrás eu fiz uma planilhinha ali, peguei, pensando que ia fazer uma lauda por dia, quantos dias. Por isso que eu falei que já deveria ter terminado, porque nesse meu cronograma já era para ter terminado ano passado. Já. Entendi. Mas é isso acaba sendo um impedimento, não conseguir focar, sabe? Escrever um monte, passar várias horas. Então geralmente ali é meia horinha que eu pego. Né? É o seu perfil de escrita, né? Você gosta de fazer pouco, em digamos assim, todos os dias, mas faz pouquinho. Uma quantidade pequena. Mas chega um momento que, por exemplo, você tá viajando para ir trabalhar, porque você trabalha um pouquinho longe, chega um momento que você tá viajando
poxa, veio uma ideia Essa ideia é legal muito que eu poderia adicionar. Eu geralmente, mas quando isso acontece, geralmente eu pego o celular, tal, escrevo alguma ideia, algum conceito assim, entendi. sabe, direcionador, para eu lembrar depois, mas dificilmente eu vou ter o insight, não, preciso escrever agora, sabe? Ah, Tanto que daí, como, Legal. como esse novo projeto é baseado no game, né? Enfim, é um game. Então, o que eu fiz? Eu estruturei em formato ali das fases do game, a historinha ali relacionada, então esse eu já tenho uma estrutura, sabe? Até com alguns insights principais, assim, que vão direcionar. Só que, né, convergir, assim, a plataforma, digamos assim, a mídia é um pouco complicado, né? Porque no game você tem um personagem, de repente alguns inimigos ali que você tem que matar, e alguns poucos personagens centrais, né? Já para um livro isso não funciona, né? Tem que ser, eu imagino que tem que ser um escritor muito habilidoso para conseguir escrever um livro inteiro com um único personagem só, né? Então acaba tendo que surgir novos personagens, novas situações, de repente parceiros, né? Para ter quebra de clima e tal, né? Mas isso traz uma certa dificuldade, sabe? E você falou agora quebra de clima e etc. Isso é uma coisa sua, tipo, veio de dentro, você fez um curso, como é que você sabe, tipo, agora tem que quebrar aqui, não, dá pra fazer um personagem só, tem que ter vários. É um feeling que você tem? Ou você... É feeling. Tudo Como, é como eu feeling. falei, o próprio personagem pede, sei lá. Né? Caramba. Por exemplo, esse personagem, ele acorda do nada no mundo novo lá, tá na floresta perdido, tá andando, e até, tipo, ele vai ser um livro muito reflexivo. Talvez nem seja, assim, para todos os públicos, porque é um livro muito calmo, muito parado, assim... Poderia até dizer que tem inspiração em Tolkien, não sei quem o escritor do livro do Senhor dos Anéis. Se você for ver lá, ele discorre, descreve e tal, e sabe, ele se estende, assim, uma cena é gigante, sabe? Então eu estou tentando trazer isso para esse meu novo livro, sabe? Até porque para escrever o Vozes Mentais era uma habilidade que talvez eu não tivesse na época, mas ele acaba sendo bastante dinâmico, bastante centrado ali em diálogo, sabe? Sem expandir muito, assim, sentimentos ou cenários, sabe? Até porque ali é casa, sei lá, é o mundo normal. Então eu acabei não me atentando a expandir muito, mas nesse livro então eu estou expandindo o universo, então tem que narrar tudo, sabe? Eu busco descrever todos os detalhes. Acho que até minha esposa deu uma lista e falou, nossa, Cláudio, você levou 10 páginas aqui para descrever o menino levantando, sabe? Então, tem que gostar de detalhes, sabe? O filtro, digamos assim, que você usa para os seus livros é a sua esposa? Sempre ela lê e ela dá um feedback? Tipo, é ela que você ouve para fazer esse... Não, acho que não. Inclusive, esse aqui ela só leu depois que estava pronto, sabe? Então, antes disso, ela não sugeriu. Não. Entendi. Acho que não. Legal. O que eu tô achando legal é que ele vai falando umas coisas assim, eu começo a imaginar a cena, tipo, ele Eita, falou... dá certo. Eu posso imaginar, tipo, ele falou de jogo, ele falou uma caveirinha andando, aí Shadow, A Lenda de Fogo. a Lenda de Fogo. Eu já imagino um cenário meio escuro assim, umas tochas assim, né? Nossa, eu já imagino a abertura. Uma caverna. Eu já imagino a abertura do jogo, na verdade, no meio do jogo. Já é a questão do marketing na cabeça. E é muito interessante, eu gosto muito desse personagem, porque como ele está num novo mundo, ele também não tem memórias do que ele foi no passado. Então tudo é novo para ele, inclusive ele mesmo, sabe? Então ele começa o livro num momento assim, total de descoberta pro personagem, sabe? Então ele não sabe quem é, não sabe absolutamente nada. Então ele tem que se descobrir quem ele é, por que ele está ali, sabe? É do zero, como se fosse um bebê, sabe? Digamos assim, nada para ele, não tem bagagem nenhuma. Eu acho que isso, eu gosto muito desse sentimento, sabe? Que traz ali traz uma paz, traz a questão da descoberta, sabe? E ajudar ele a descobrir isso acaba sendo instigante. Poxa, legal. Tem muito potencial. Tem muito mesmo. Muito potencial. E eu fico observando você falando tudo isso, e aí eu fico me perguntando, pra você, a escrita é tipo um hobby? Uhum. É uma coisa assim que, se eu tiver que parar amanhã e nunca mais escrever, tudo bem pra você? Ou você acha que você vai fazer isso pro resto da vida? Sempre vai estar escrevendo livro, sempre vai estar criando novos projetos? É uma paixão sua? Como é que você enxerga essa parte da escrita? Eu acho que eu vou fazer isso pro resto da vida. Ainda, como eu disse, eu acabo fazendo menos do que eu gostaria, mas assim que
né, pretendo continuar a aumentar, né, produzir cada vez mais e algo que eu não gostaria de parar, né. Venda, não venda, eu faço pra mim, Entendi. sabe? Eu gosto de ver o negócio finalizado, né, como a gente falou, demorei produzir esse aqui, poderia ter desistido, mas, sabe, quero completar aquilo que eu comecei, sabe? Então, e é algo que eu não quero parar de fazer. Gosto, sabe, de ver materializado aquilo que a gente começou, sabe? Entendi. Caramba, Poxa, muito bom você ouvir isso, né? Que É. quer fazer isso até. e se um dia, vamos supor que as coisas começam a dar certo e tal, e começa a fluir bem isso, você largaria tudo para viver de escrita? Nunca me vi nesse cenário. Não tenho essa expectativa. Mas Claro. caso acontecesse, vamos supor que, sei lá, começasse a virar uma coisa exponencial. Às vezes até alguma editora falasse, não, a gente quer que você escreva um livro pra gente. Você já pensou nesse cenário? Poderia acontecer? Já, mas até atrelando a pergunta da Mayra, eu vejo mais como um hobby. hobby. Não vejo como uma profissão. Então é algo que eu Entendi. faço porque gosto, até acho que não conseguiria Parar. sob demanda, assim, sabe? Tipo, tem que escrever. Sei, pelo menos eu ouço, né, que as editoras às vezes têm prazos, tem que produzir sempre, sabe? Não me vejo dessa forma, sabe? Você gosta de fazer no seu tempo. Gosto de fazer no meu tempo. E em relação a essa parte do tempo, como é que funcionou a organização? Você falou que você escreve pouco e sempre todos os dias você escreve alguma parte, né? Uma parte pequena. Como é que foi a organização mesmo do livro? Você tem vários exemplares em casa? Como é que você faz para colocar isso, por exemplo, tá na Amazon, né? Como é que foi esse processo? Então, né, escrevi ao longo de todos esses anos, né, de quando eu tinha 16 até agora, 20 e poucos anos, nem lembro quando eu tinha, 27 anos, quase 10 anos, né, escrevendo, né. Esse livro aqui é dividido em partes, então ele tem 4 partes, né. A primeira parte eu escrevi basicamente enquanto eu estava no ensino médio. A segunda parte estava morando em Arapoti, a terceira e quarta parte escrevi quando eu já estava aqui em Sorocaba. Então, a maior produção dele foi aqui em Sorocaba, sabe? Então, tive que revisar, às vezes até reescrever, até porque, tipo, quando eu comecei, tipo, imagina, eu tava lá nesse médio, a qualidade, assim... Acho que a qualquer momento, até se eu pegar ele agora de novo, eu vou querer reescrever, sabe? Sei lá, talvez por um preciosismo, assim, que eu vou querer detalhar mais, sabe? Tem isso também, às vezes, viu? Então é melhor nem pegar pra... Não, tá bom, tá finalizado, tá aqui, sabe? Entendi. Mas em questão de organização, era muito aleatório mesmo. Não consigo dizer um padrão de organização, sabe? Infelizmente, assim, pegando quando dava, sabe? Ou quando vinha uma ideia, quero escrever. Ou era por períodos, assim, quando vinha uma vibe, dava uma louca, assim, e escrevia todo dia, sabe? Mas na reta final, assim, foi um pouco mais intenso, porque daí, tipo, eu senti que estava acabando, então não, quero finalizar que vai dar certo, tá se materializando, vou conseguir, né? Entendi. Então ali um pouco mais intenso, daí revisei, passei para minha esposa revisar também, ver o que ela achou, tal, né? Diversas críticas. Certíssimo. Certo? Melhor criticar ela do que outra pessoa criticar. Vai defender a esposa, não sempre. Entendi. E no caso, como é que você fez? Você lançou para alguma editora? Você... Isso, daí pronto, terminei o livro, e daí agora, o que vamos fazer? Né? Sim. Dinheiro não tinha, então, né, já complicava por aí. Daí tinha toda aquela questão, a minha grande preocupação também era com os direitos autorais, né, tipo, e agora, como que registra essa obra, né, para que ninguém tome, sei lá, né, enfim. Sim. E pesquisando muito e tal, como que dava para fazer e tal, descobri a publicação sobre demanda, que foi a que eu fiz. Como não tinha dinheiro, então não conseguiria colocar numa editora, porque geralmente as editoras pedem ou um valor X financeiro ou pedem que você compre um número X de cópias, lá, 200 cópias. Sim. E muitas vezes, se o livro não tiver sucesso, você vai ficar com as 200 cópias ali armazenadas na sua casa, empoeirando, tendo que você mesmo ter o trabalho de marketing, que eu sou terrível. Até hoje, malemar as pessoas sabem que eu tenho esse livro, porque eu não sei vender, sabe? Sou muito ruim com venda ou com divulgação, sabe? Pesquisando, então, descobri esse livro sobre demanda. E daí encontrei duas empresas que me ajudaram nesse sentido. Uma foi o Clube dos Autores e a Amazon.
as duas tinham essa categoria de publicação, né? Falando também, tinha a chance para mandar para uma editora, quando o livro, assim, ou o nome é muito famoso, ou, sei lá, o livro é muito bom, eles gostem muito, eles até publicam gratuitamente, né? Mas isso eu acho que deve, tipo, ganhar na Mega Sena, né? A menos que você já tenha algum histórico para um escritor autônomo, assim, talvez fosse um pouquinho difícil, sabe? Você não mandou, então? Não cheguei a mandar. Sobre os direitos autorais, a própria Amazon e o Clube dos Autores, eles oferecem esse código de barras assim que vem no final, sabe? É ISBN que chama. Tá. Então isso é como se fosse um registro, sabe? Então, por exemplo, se alguém quer pegar meu livro e quiser publicar, vai ter o registro de que ele está publicado antes, então qualquer questão jurídica tem a prova ali de que eu publiquei antes, que a obra é minha e tal. Legal. Então isso já me tranquilizou. Assim, não, pelo menos ninguém vai roubar minha obra, sabe? Sim. E, né, esse livro sob demanda, então é muito fácil, muito simples, assim. Então por isso que se alguém que está vendo tem o sonho de escrever e acha que é impossível, é muito fácil, sabe? Porque é uma plataforma, hoje em dia, né, tudo é aplicativo, tudo é plataforma, tudo muito simplificado, né? Você basicamente formata o seu livro, né? Então, até por isso que a gente passou por diversas revisões, porque então essa parte de revisão é a gente mesmo que faz, a empresa não faz. Então, você formata, transforma em PDF, manda ali no próprio site e eles têm uma ferramenta de edição mesmo. Daí você coloca o número de páginas, tal, faz ali as bordas. Sim. E a própria ferramenta auxilia, né, a criação da capa. Você escolhe... Em questão de recorte, sabe? Você escolhe o tamanho do livro, ou se é capa dura ou não. Você escolhe tudo isso. Tudo isso, dá para escolher o formato, tal, aqui, o nome, a amarelada ou branca. Então é uma plataforma assim sensacional, sabe? E que não tem custo nenhum, sabe? O custo é literalmente você mesmo fazer ali e tipo, publicar, sabe? A diferença é que o Clube dos Autores, eles são brasileiros, então acaba sendo mais rápido no sentido de ter o livro físico mais fácil para comprar. Só que, assim, eu não trouxe a outra cópia, mas ele tem um formatinho um pouco mais quadrado do livro, a borda aqui ele é azul, um pouquinho sem graça, sabe? Uma tarja azul assim que eu não gostei muito. E esse aqui é o da Amazon, ele é mais completo e tal. Aqui tem a lomba bonitinha, o formato, capa amarelada, então gostei mais nesse sentido. Só que como essa plataforma acaba sendo americana, quando você publica, tem um tempo eu não sei bem os trâmites que eles fazem, mas inicialmente seu livro teoricamente começa a ser vendido lá nos Estados Unidos. Né? Então lá seria um preço normal, como daí para comprar aqui teria o preço de importação, isso no começo, tá? Quando a gente coloca lá na plataforma, eles já avisam, tudo sempre na transparência, né? Então eu sabia que levaria ali uns 5 meses desde que eu publiquei até que estivesse no Brasil, porque como acontece? Eles fabricam, digamos assim, lá, e daí, à medida que isso é divulgado, outras empresas aqui compram o livro, entendeu? Legal. E vendem aqui, daí sem preço de importação e tal, entendeu? Então, hoje em dia, procurando lá na Amazon, ele vai estar num preço normal de livro, sem impostos, sem ter, sei lá, um frete gigantesco dos Estados Unidos, sem nada disso. Porque a Amazon é um centralizador de vendedores, então vai vir de um vendedor que já tem ele impresso nacionalmente, sabe? Entendi. É uma coisa muito legal, porque acho que muita gente não conhece isso. A gente mesmo nunca ouviu falar dessa possibilidade. Inclusive a Maria está escrevendo o livro dela. Tá escrevendo? Começou? Eu comecei a escrever. Tá escrevendo 2, não é? Mas eu tô... Um é mais rápido, né, com certeza, mas o pesadão é o trágico, né? Mas aí eu tô escrevendo. Mas eu, diferente de você, tipo, Você criou uma rotina. Não, mas nem criei. Ainda não foquei nisso, tipo, eu vou escrever esse livro, mas quando eu paro para escrever diferente, eu não consigo parar facilmente. Tipo, eu escrevo muito de uma vez. Então, quando as crianças dormem, por exemplo, que eu tenho esse tempo, se pudesse, eu parava madrugada escrevendo. Tipo, porque é meio que a minha história. Né? Porque a biografia. Ou seja, a história dele é imaginação, é criatividade. Aí é um pouco mais demorado. A pessoa tem que ir criando os detalhes, ele imagina o personagem. Explica o personagem. Né, as características pessoais e tal. Seu é uma coisa que você... Sou eu, né? O perrengue é meu, né? O perrengue é meu espelho. Mas como que tava escrevendo de 2? Não entendi.
Não, porque são dois livros Ela tá diferentes. escrevendo 2. Ah, Ela. E quando eu escrevo, eu sempre peço pra ele ler. Tipo, você falou que ela lê no final, sua esposa, né? sim. Eu não, Leandro, escrevi 3 páginas. Lê aí pra ver o que você tá achando. Aí fica olhando pra cara dele, assim, sabe? Você fica lendo assim, hoje. Sabe o que tá achando horrível? Aí fica olhando pra cara dele. Não, nossa, foi muito bom. Ah, então eu vou continuar. Eu preciso desses feedbacks, essas pequenas vitórias, assim, pra eu conseguir, pra eu me sentir motivado. Porque eu nunca fiz nada disso, né? Então, essa história me inspira também. É uma coisa assim que tenha em mente que você vai estar inspirando outras pessoas que estão assistindo sua história também, a respeito da escrita. Pode ter gente aí que tem uma história legal também, tem uma mente assim criativa como a sua e De repente um sonho de escrever, né? Saber que é possível. Que é possível. E sem nenhum investimento assim, financeiro, né? Era um dos meus grandes medos, era não conseguir publicar justamente por questão financeira. Né? Mas ainda bem que hoje em dia existem essas ferramentas que totalmente acessível, né? E você encontrou isso? Alguém falou pra você ou você pesquisou e encontrou? Só pesquisando mesmo. Descobri na louca, assim, eu mesmo. E agora como eu vou fazer? E descobri. E deu certo, sabe? E os próximos projetos você pensa em fazer do mesmo estilo? Da mesma forma. Legal. Nossa, muito bom. É muito legal a ideia. Muito mesmo. Dá pra ver que você é bem criativo, né? Desde tudo que você faz praticamente. Tô curiosa agora pra ler. Curioso pra ler. Eu quero ver feedback depois, podem ser Não, pode sinceros. vou deixar lá resenha. E outra coisa, você falou que você teve a questão do jogo, que você fazia uma coisa meio americanizada. Você falou da Amazon, que era uma plataforma também, né, americana. Nunca passou pela sua cabeça escrever em inglês alguma coisa? Não, nem tenho esse aprendizado ainda. Meu inglês é meio rústico ainda. Porque tem gente às vezes que se escreve, tem gente que faz a tradução, né? Às vezes que faz traduzir esse aqui uma collab em aí, inglês, né? Já dizendo assim, se já teve vontade, aquela história em terror que eu comentei, aquela eu traduzi, assim, entre aspas, Sim. no meu inglês básico ali, que tinha, vou escrever em inglês aqui, como é que fica, sabe? Mas foi tipo isso. Imagina, né? O mercado americano consome mais que o consome brasileiro. mais, eu acho isso mais. Então, provavelmente você ia conseguir vender mais exemplares. Nunca tinha pensado, é uma boa ideia. Gostei. Eu achei interessante. Acho legal. E, inclusive, pessoas que podem fazer essa collab, assim, com você, né? Eu escrevo, você traduz, tá lá o seu nome, você dá um percentual. Hoje eu tô dando ideia de negócio, né? Já tô dando ideia de negócio, mas, assim, é uma boa, eu acho uma boa, assim. Já que você tem tanta criatividade, é bom você explorar os mercados, assim. Dá pra ver que você tem potencial pra escrita, então. E outra coisa também, já pensou em participar, sei lá, de uma Bienal do Livro, uma coisa assim, e levar o livro pra apresentar, assim? Não, então, como eu falei, eu sou péssimo em marketing, Caramba. sei que eu tenho esse livro, então eu nunca pensei em nada. Passando aqui pra falar do livro. Uma das minhas redes sociais aí, inclusive, é o escritor autodidata. Não comentei pra você, né? Acho que vocês nem sabiam que eu tinha. Também tá meio artinho, preciso ressuscitar ele lá, mas é uma página que eu fiz pensando nesse mundo literário, para postar coisas, né? Lá, inclusive, né, não somente livros, mas eu falo também sobre poemas, poesias. Então, tenho algumas autorias ali. Aliás, tem algumas não, quase todas ali são autorias minhas. Então, me sigam lá. Caramba, cada vez mais novidades. Eu até criei com esse intuito, então vou colocando coisas literárias tal para divulgar meu livro, inclusive, mas acabei não, como eu falei, não tenho essa experiência, sabe? Acabei Entendi. não divulgando como deveria. E fora essa professora, mais alguém lhe inspirou a entrar nessa parte literal, escrever? Alguém mais que você falou, poxa, alguém falou, não, você tem o dom, tem habilidade, fora essa professora, teve mais... Ainda sobre a professora, até hoje eu guardo. Só que eu acho que, deixa eu lembrar, não é? Foi nessa história mesmo, na primeira, que ela pegou meu texto e escreveu assim uma dedicatória, sabe? É que teve 2 textos, na verdade, tô tentando lembrar aqui. Enfim, algum desses textos que eu produzi pra ela escreveu tipo uma mini dedicatóriazinha assim, falando, parabéns, espero que você continue se desenvolvendo e, sabe, alguma coisa assim. Desejando esse futuro que um dia eu produzisse e alcançasse isso, sabe? Então, ainda bem que isso eu não perdi. Recortei meu caderno velho, tenho até hoje guardado na minha pastinha lá, sabe? Porque é isso que me motiva, sabe? Até, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que mais ninguém, assim... tirando, assim, minha própria esposa me incentiva, tal, elogia. Ela mesmo conta com orgulho pra todo mundo, sabe? Meu marido é escritor e tal. Legal.
Eu lembro também quando a gente tava namorando. Eu sempre fui, assim, uma coisa que me motiva muito não é necessariamente pessoa, mas eu sou motivado pelo reforço positivo, sabe? Tá. Então, ser elogiado, ter um reconhecimento, nada financeiro, assim, verbal mesmo, sabe? Sim, Tipo, reconhecimento. olha que legal que você tá fazendo, isso me motiva, sabe? É isso que me inspira, tipo, nossa, é legal, sabe? Estão gostando do que eu tô fazendo, então isso me inspira. Então, minha esposa, né, esse orgulho que ela acaba mostrando para as pessoas, meu marido é escritor e tal. Eu lembro que a gente namorava, e daí eu mostrava, assim, algumas coisas que eu escrevia para ela, meu Deus, que incrível. A gente nem falou mais uma das minhas obras, em paralelo ao canal que eu tenho, que chama Loucos pela Palavra, onde eu tenho uma playlist lá que fala sobre Provérbios de Salomão. Eu tenho um projeto também que é o Provérbios de Salomão. Vou pegar o que eu fazia em vídeo e vou traduzir isso em livro. Então, também é um dos meus próximos. Provavelmente vai ser o meu primeiro projeto religioso, sabe? Onde eu pego os provérbios e narro ali, descrevo ali, sabe? Comento sobre eles e tal. Assim como eu faço no vídeo, só que no papel. Uma meditação, tipo uma meditação. Como uma autoajuda também ali, trazendo os aspectos e tal, que o provérbio e tal. Geralmente mais provérbios comportamentais, que é o que eu gosto mais, sabe? Enfim, e daí eu lembro que eu mostrei isso, daí a minha esposa, a atual esposa, nossa, que legal, Cláudio, que você escreve, sabe? Daí, esse sentimento, assim, sabe? Entendi. Eu acho muito bacana. Ou pra qualquer um que eu conto, sou escritor, nossa, que legal. Eu achei máximo também, eu achei máximo. Você que está assistindo, já deixa um comentário aqui para inspirar também, né? A gente vai mandar todos os comentários para ele. Escreva aí, hashtag escreve mais. E você falou da sua esposa, falou das pessoas que comentam, e como é que é a sua família? Tipo, seus pais, você tem quantos irmãos? Tenho 4 irmãos. Todos homens? Não, tenho 3 irmãs e um irmão homem. Eu sou caçula. Caçula. E o que é que eles acham de você, tipo, você tem uma profissão, você tem uma parte profissional totalmente, digamos assim, desvinculada da parte humana, né? De escrever e tal, tipo, número e gráfico, etc. Como é que eles enxergam isso de vocês? Se é uma pessoa que escreve e quer publicar mais livro e gosta disso e vê fazendo isso pro resto da vida, como é que eles enxergam isso? Eu, assim, não converso muito com eles nesse respeito, assim, todos sabem que eu escrevi e tal. Com a minha irmã, que mora aqui em Sorocaba, então ela acaba, como a gente tá morando mais perto, ela acaba tendo esse contato maior e tal. Ela, inclusive, leu meu livro, inclusive também achou que era eu ali, sabe? Mesma coisa, né? Mas acaba não sendo, assim, um assunto muito presente, sabe? Entendi. Olha só. Quando eles acharam que é um conto de Jesus, né? Nenhum profeta me aceitou. Não que eles desprezem nem nada do tipo, eles só... Mas É quem puxa pra cima geralmente é a pessoa de fora. Eu digo também, no meu caso também. Mãe, vou fazer a mamãe tá assistindo isso aí. Vou fazer podcast. Legal. Top. Sim, mas comprou pão, tipo. Tá entendendo? Mas com a gente, né? Você fala alguma coisa, eu falo, que legal. E a Maia, tá fazendo o que agora? Já mudei assunto, assim. E eu falo com a pessoa, caraca, um podcast. É outra expectativa mesmo. A gente tem que acabar aprendendo a lidar com a forma como a família vê, né? Certos projetos. E daí, ainda que ela não gostou muito do livro, no sentido assim, do personagem, sabe? Esse pai cretino que tem, não acredito que aconteceu isso, sabe? Ela ficou revoltada com o livro, então, ela acabou, sabe? Talvez não gostando muito do desfecho ali que deu, sabe? Ela não queria que acabasse, então, sei lá, da forma como acabou, sabe? Entendi. O livro que a gente leu que acabou mal pra caramba, que a gente ficou com muita raiva quando leu o livro, é A Revolução dos Bichos, né? Eu odeio aquele livro. Você já viu esse livro? Eu já vi, mas não lembro, assim, o desfecho não lembro exatamente. Você vai com a raiva. Olha a fraqueza que raiva dá. É um livro que eu gostei bastante. Não me incomodou. É muito bom. Não me incomodou, assim, no final. Mas, nossa, me deu uma raiva, uma coisa. Caramba, eu preferia não ter lido esse livro, porque sabe que você quer justiça e o negócio não acontece, a justiça não acontece. Falando sobre Revolução dos Bichos, tem algum livro? Olha, isso é uma pergunta pessoal quase. Tem algum livro assim que você considera assim, eu tentei ler esse livro aqui, não consegui. Não consigo, não tenho capacidade. Não tenho condições de ler esse livro. Por que eu tô falando sobre isso? Porque eu comprei aqueles 3 livros do Dante Alighieri. Inferno, Paraíso e Purgatório, eu acho. Isso. Aqueles 3, Dante Alighieri. Não. Indicaram você, né? É um clássico, é uma literatura conhecida, não sei o que. Eu falei, cara, eu vou comprar. Comprei.
foi a maior decepção literária da minha vida. Eu realmente não tenho capacidade Mas intelectual, eu não a tenho capacidade. forma de escrever, assim, o que te incomodou? Eu simplesmente não sei nada. Tipo, O português dele não eu li é o nosso. livro e ao lado era um dicionário. E às vezes a palavra que ele usava nem no dicionário tinha. E eu falei, mano, eu fiquei 6 meses, eu li acho que 10 páginas desse livro, eu desisti. Eu deixei ela ali como uma memória da minha ignorância intelectual do É um livro. fracasso, né? O meu maior fracasso intelectual é esse livro, assim. E às vezes eu penso, não, quem sabe quando eu uns 50, 60 anos, eu tenho inteligência para esse livro, porque eu não. Eu simplesmente não sei. Tipo, eu não entendo nada. Eu passei por isso com um livro que, na verdade, não é de história. Eu gosto muito de psicologia. Então, gosto muito de Freud e tal. E uma vez eu inventei de ler o Carl Jung. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Estranho. O cara é surtado. Eu não consegui terminar o livro dele, porque ele não falava coisa com coisa, sabe? Eu não consegui entender nada do que ele estava tentando me explicar ali, sabe? Chegou um ponto que eu falei, desisto. Não vou seguir esse homem, tá? Foi tipo isso, não se adequei à forma dele escrever, até as próprias ideias, assim, sabe? Não encaixou. Então, acho que essa foi a minha pior decepção. Caramba. E você guardou esse livro pra lembrar da sua... Tá lá ainda, até hoje. Eu acho que nunca vou terminar ele. Nossa, eu tenho essa impressão com esse livro. Ele fica lá só pra olhar e falar, nossa, calma, você é ignorante, tem um monte de coisa aqui. Pra piorar, é como se fosse um poema, tudo rimando, né? E tudo rima. Tudo rima. Nossa. Parece um poema, mas, nossa, Mas assim, muito não arcaico. sei se é o caso das palavras difíceis, mas uma coisa que me encanta, eu gosto assim, de aprender palavras difíceis. Até que nesse meu novo projeto do Chavo, às vezes eu quero, vamos achar uma palavra aqui, não difícil, mas que traga ali. Buscado, assim, tal. Isso, que traduza melhor ali o que eu quero dizer, sabe? Para aplicar. Até uma das críticas que minha esposa fez, essa palavra aqui, né, o que significa, sabe? Né? Mas eu gosto, assim, de aprender e quando eu descubro uma palavra e consigo aplicar ela, eu fico assim encantado. Às vezes ela fala, claro, o que você tá falando aí, sabe? Tipo, porque eu fico encantado e ela, sabe? Tipo, e daí, né? Olha, amor, essa palavra que legal, só significa isso. É empolgação, né? Ele tá super empolgado e é como o Leandro quando vai contar piada pra mim, ele conta super, olha, espera que eu fique rindo. É isso? Acabou? Tipo, é a mesma coisa. Não entendi, né? Me chamou de ignorante. É tipo livro, né? E outra coisa que eu queria perguntar a você, já nos encaminhando pro final, né? Veja aí suas perguntas também. Eu fico observando que a sua professora realmente foi uma pessoa assim muito marcante. Ela foi o pontapé para sua escrita começar, você começar a escrever seus livros. E aí eu queria que você falasse um pouco assim, como você entende essa questão da influência? Porque da mesma forma que ela influenciou você a começar a escrever, você descobriu que você sabia, que você gostava, como eu estava falando, de repente outra pessoa está ouvindo você agora, fala, putz, quem sabe eu devia escrever alguma coisa e eu vou gostar, e aí você descobre que é um escritor. Tem uma coisa que o Leandro sempre fala pra mim, que às vezes você descobre que você nasceu pra fazer alguma coisa em algum momento da sua vida. Às vezes você é um escritor e não sabe ainda. Às vezes você Tem até a história de uma escritora que ficou mega famosa, mas ela começou a escrever com quase 70 anos. Nossa. Ela tinha habilidade para escrever. Ela sempre foi uma escritora, só que ela não sabia dessa habilidade. Ela simplesmente não sabia. Mas ela já era. Ela sempre foi escritora, mas ela descobriu que era com 70 anos. Então isso é muito poderoso. Então a influência é muito poderosa. Então, você acha legal isso? Como é que você enxerga essa questão, assim, o fato de você estar, de repente, agora influenciando alguém? Sim. Isso também sempre foi um fascínio, assim, uma coisa que sempre meditei a respeito, né, que os olhos acabam estando sempre voltados pra gente, né, assim como a gente vê outras pessoas, as pessoas estão de alguma forma olhando, né, por diversas vezes, assim, em contato com as outras pessoas, não sobre livro, mas sobre a vida no geral, você fez tal coisa, você me impactou de tal forma, que você nem estava imaginando, sabe, a vida vai seguindo e as pessoas estão te olhando e de repente você às vezes se acha assim, tem uma baixa estima, ou não se acha bonito, não se acha inteligente bastante, e você nem sabe que tem pessoas que estão te olhando e de repente estão te admirando de alguma forma, né, de repente querendo ali, te tomando como um exemplo, né, acho que isso traz um quentinho pro coração, né, pensar que, poxa, né, eu não sou o inútil que eu pensava, né, tem pessoas ali que
que estou fazendo algo legal, que as pessoas podem gostar, né? Acho que isso é fantástico. E na questão da professora, professora é uma figura interessante, né? Minha irmã é professora hoje em dia, e ela contando assim do quanto ela consegue transformar a vida das crianças, sabe? Eu acho fantástica essa relação aluno-professor, né? Porque ele está ali com você, ele acaba te direcionando de alguma forma, né? Para uma criança que está ali pequena, vai tomar ali como referência, né? A gente sempre tem aqueles professores queridos que a gente gosta, que de repente vão ser levados para a vida inteira, né? Eu acho muito bacana, assim, esse sentimento de ter pessoas que você olha e admira, sabe? Carrega para a vida inteira. Que jeito. E tem muito isso, né? A pessoa realmente sempre será observada, né? Até quando a gente está só, Deus está observando o que a gente está fazendo, né? Por isso que é importante a gente sempre fazer o que é certo. Mas, assim, no meio de outras pessoas, realmente é isso. A Maíra, inclusive, está falando, nossa, como você tá, não sei o quê. A pessoa começou a falar com ela do nada, foi alguém que começou a falar com você hoje, e falar, lembro de você, falou alguma coisa, chamou a atenção, tipo, só que a Maíra não conhecia a pessoa. Só que a gente está sendo observado. Sim, na igreja, foi. Tem uma história interessante nesse sentido, que logo que eu vim pra cá, eu morava um pouquinho longe da igreja, assim, coisa pouco, tipo, se fosse de a pé seria o quê? Uns 20 minutos. E eu ia de bicicleta. E eu tava ali na minha vida, tava indo de bicicleta pra igreja e tal, até que, assim, alguns anos depois, uns 2, 3 anos depois, assim, chegou um cara e falou, nossa, Cláudio, né, sempre te admirei, você ali sozinho, jovem, indo de bicicletinha pra igreja, sabe? E tipo, eu não fiz nada, eu só tava ali na minha vida e tinha alguém me olhando e se impactando com aquilo, assim, o fato de eu estar mesmo ali um pouco longe, indo de bicicleta para a igreja, sozinho, jovem, enfim, tantas coisas que nem passam pela cabeça e que de alguma forma estão impactando as pessoas, né? Mas é isso que é o bacana, né? A gente tá aqui para isso, né? Para ser luz, enfim, para realmente demonstrar alguma coisa boa para as pessoas, né? Trazer algum resultado. É por isso que eu valorizo muito a questão da ética. Você ser bom porque você é bom, sabe? Você, independente se tem alguém olhando ou não, você está ali atuando. E isso, de alguma forma, vai acabar reverberando na vida das pessoas. Se você está seguindo ali com alguma coisa boa, isso vai alcançar as pessoas, sabe? Basta você viver, sabe? Okay. Vai ter mensagem aí, né? Tem que influenciar as pessoas positivamente, né? Isso aí. Se a pessoa já age positivamente diariamente, então vai acabar sendo natural, né? Não vai ser forçado. Isso e ele está inspirando as pessoas, né? Agora nesse vídeo está inspirando as pessoas. Me inspirando, já inspirou uma pessoa. Já ganhou uma aí, me inspirado. Mas é muito legal. A ideia é muito boa. Mais alguma coisa? Bom, eu acho que é isso. Caramba, muito boa conversa. Obrigada mesmo. E foi por um caminho que... Obrigado pelo convite, foi realmente uma experiência muito agradável estar aqui com vocês. Tal. Não teve a abertura do cabrito, não sei se vai participar. Mas é algo que marcou, hein? Nunca vou me esquecer os cabritos e cabritas. Isso aí é pra quem não sabe, mas é o meu perfil de família, então @Mendeus, cabras e cabritas, né? Isso. É isso aí. Mas, bom, eu quero agradecer vocês que estão aqui, ficaram até aqui nesse episódio. Eu realmente amei essa conversa, né? Espero ter inspirado vocês também a, de repente, começar um projeto novo, arriscar uma coisa nova, experimentar algo novo, né? Descobrir uns dons que vocês não têm, só que vocês não sabem ainda. Isso aí. E terminar os projetos aqui, assim como o Cláudio terminou. O grande recado aqui, eu acho que é não se menosprezar, acreditar que é possível, buscar terminar, assim, não buscar a perfeição, porque perfeito a gente nunca vai ser, né? Mas acreditar no potencial, acreditar que dá, e seguir o sonho, é isso. É isso aí. Não desiste nos seus sonhos, vai dar certo. Se não deu certo, é porque não terminou ainda. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, a gente se vê na próxima semana, e às 8 horas, mais outro episódio do LeiraCast. Exatamente. E não se esquece, comenta aqui embaixo aí o que você achou desse episódio. Muito interessante, muito legal. Espero que tenha inspirado você. E compartilhe com seus amigos, beleza? Obrigadão aí pela força e tchau, tchau. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau, gente. Olha lá, tchauzinho ali. Tchau.